Eu nunca quis trabalhar, nunca quis um trabalho. Foi uma conclusão que eu tive depois de passar 11 meses. Eu estava num projeto, né? Estava fazendo um mochilão na América do Sul e foi esse o que eu concluí depois dessa experiência. O que eu quero dizer com isso, né? Eu percebi que tem duas coisas. A gente pode ter um trabalho, que é o que todos nós fazemos, né? Encontramos, estudamos, aprendemos uma profissão, aprendemos algum tipo de habilidade e aí trabalhamos para receber uma remuneração em volta para viver, porque a gente vive no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro, isso aí não tem como correr. E eu percebi que tem uma diferença muito grande entre ter um trabalho e trabalhar. Eu não gosto de ter um trabalho. O teu trabalho é exatamente o que eu falei agora, é você estar trocando o seu tempo por dinheiro, você está trabalhando para uma empresa, você está trabalhando para alguma corporação, algum tipo de coisa que você quer fazer para gerar uma remuneração, porque a gente precisa de dinheiro. Agora, o trabalhar é diferente, porque o trabalhar inclui seus hobbies. Então, se tem uma coisa que você gosta de fazer, é um trabalho, né? Eu comecei esse canal no YouTube, eu estou gostando muito de trabalhar nele. Então, para mim, é um trabalho que me dá prazer. Eu também tenho um blog de viagens que, se alguém estiver interessado em olhar e aprender um pouco, praticar inglês, né? Porque eu escrevo em inglês, então acho que para quem está aprendendo o idioma é bem legal para você estar lendo em inglês. Tem um link aí nas abas do canal. E é um trabalho que me dá prazer, eu gosto muito de trabalhar no meu blog, eu gosto de trabalhar aqui no YouTube. E eu tenho vários projetos, várias ideias, porque eu sou formado em TI, né? Então são vários aplicativos que estão sempre na minha cabeça, que eu gostaria de construir. E a intenção de construir esses aplicativos é só por puro prazer mesmo. Cada um iria resolver um problema, mas não é... Pode dar dinheiro ou não, depende de como esses aplicativos trabalhariam depois que eu fizesse eles. Eu não fiz, né? No passado eu fiz alguns, mas parei e tal. Enfim, o que eu quero dizer é que tem essa diferença de você trabalhar em algo que você gosta, o hobby, aquela coisa que te dá um prazer. Isso é uma coisa que eu acredito que todos nós necessitamos, né? A gente precisa de uma razão para acordar de manhã e fazer algo que nos fazem sentir bem. Então, se o que te faz sentir bem é acordar, trabalhar no seu projeto, que seja um aplicativo, que seja um blog, como o que eu faço, ou até um canal, né, no YouTube, que seja. Esse é um trabalho que você gosta, você está fazendo por puro prazer. Agora, o ter o trabalho é quando você coloca o dinheiro no meio. É quando você coloca a situação onde você está trocando o seu tempo para receber essa remuneração. E que tem uma parcela da população que eu acredito que trabalha, que tem um trabalho que fazem eles se sentirem bem, satisfeitos com a vida. Eu me incluo nesse grupo, né? Eu gosto muito de TI, então o que eu faço do meu trabalho, eu gosto muito. Para mim é divertido construir coisas. Porém, eu acho melhor construir as coisas que eu quero do que construir para outra empresa e receber uma grana, receber o salário por conta disso, né? E então essas são as situações que eu parei para pensar. Se você tiver um trabalho, a chance de você estar satisfeito, não sei, pode ser, eu acho que são menores do que a chance de você estar satisfeito. E eu digo isso por conta das pessoas que eu conheço. Eu sempre pergunto assim, e aí, você tá feliz com o seu trabalho? E a maioria das respostas que eu pego das pessoas é que não, que se eles pudessem, eles pediriam para sair, demissão e fariam outra coisa. Mas a gente se coloca, todos nós estamos nessa caixa onde o dinheiro é muito importante e por conta disso a gente acaba ficando, porque mesmo que você não goste do trabalho que você faz, ele te dá uma remuneração, ele te dá a oportunidade de ter um dinheiro para fazer outras coisas que você gosta. E o teu trabalho não, é diferente. O trabalhar é o que você trabalha, que te dá o prazer. E eu gostaria muito de saber aqui nos comentários, qual que é a sua opinião? Você acha que você tem um trabalho ou que você está trabalhando nesse momento? Ou você está fazendo os dois? Você tem o trabalho que te dá remuneração, porém você está trabalhando em outros projetos, outras coisas que você se sente muito bem em estar trabalhando,
E que, não sei, talvez essas outras coisas, elas podem gerar frutos também no quesito de trazer uma remuneração, que aí no futuro você não vai precisar mais ter o trabalho, né? E um dos principais motivos de eu trazer essa discussão foi porque eu percebi isso depois dessa minha viagem, porque eu fiz um projeto onde eu guardei um dinheiro e eu fui para a América do Sul e eu fiz um acordo comigo mesmo. Falei, olha, vamos viajar, vamos fazer um mochilão, eu tô com essa quantidade de dinheiro, quando eu chegar nessa quantidade mais baixa, eu vou voltar a trabalhar. Então eu fiquei rodando a América do Sul até eu chegar nessa quantidade. E aí, quando chegou, depois de 11 meses, que eu voltei a trabalhar. Durante esses 11 meses, eu só fiz o que eu queria. Muito bom mesmo, porque eu percebi que a gente fica nessa armadilha que tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, principalmente com relação ao trabalho. E durante esse tempo eu percebi que não. Quando você tem 3, 4 dias que você não tem inspiração, você não tem energia para fazer algum tipo de trabalho, não faz. Claro que eu entendo que não é um luxo que nós temos, e eu desafio quem puder ter para tirar um tempo, fazer um mochilão nesse sentido, para descobrir essa parte, né? Descobrir como é essa parte da vida, como é ficar uns meses sem trabalho. É ficar numa situação onde você tem basicamente o dia livre para fazer o que você quiser. O que você faria se você estivesse nessa situação? Então o que aconteceu comigo foi que eu percebi que eu estava fazendo muitas atividades, porque eu gosto de fazer trilha, eu gosto de pedalar, eu fui aprender a surfar no Peru, foi uma coisa muito legal, estava lendo muito, eu já gosto de ler livro, mas como eu não estava trabalhando, eu estava lendo bem mais, estava lendo 3, 4 horas por dia, e quando eu estava trabalhando nos meus projetos. São coisas que elas não trazem um peso na minha mente. Eu trabalhava nessas coisas, poderia ficar sentado no meu blog, por exemplo, e trabalhar 8, 10 horas num dia, e eu não via o horário passar, porque é uma coisa que me dá prazer. E tanto é que depois dessa experiência, quando eu voltei a trabalhar de novo, foi muito difícil. Os 2 primeiros meses, para me adaptar novamente para essa nova realidade de estar trabalhando e tendo o trabalho, me complicou muito. E demorou 2 meses para fazer o ajuste. Mas isso não tira o fato de que foi uma experiência fantástica. Muito boa mesmo. E eu quero plantar essa semente na sua mente. Se você já fez isso, já teve a oportunidade de passar alguns meses sem trabalhar e ter o tempo livre para fazer o que você quiser, dá uma refletida sobre isso. E quem sabe você não vai usar isso como inspiração para fazer um mochilão, talvez de 3 meses, 6 meses, se você puder, juntar uma grana antes. Eu passei 1 ano juntando dinheiro. Então eu fiz o plano bem antes, 1 ano, e eu falei, olha, 1 ano eu vou juntar o máximo que eu puder. Aí eu juntei, e por isso que eu falei, quando a minha conta bancária descer para esse número, vamos voltar a trabalhar, que foi o plano que eu fiz. Juntar e não quero gastar, lógico, tudo. Quando chegar nesse ponto que eu gastei, vamos voltar para a vida e trabalhar de novo. Então, gostaria de saber aqui nos comentários se você já teve essa oportunidade, se você pensa em fazer isso, e coloca aqui que a gente vai estar sempre discutindo. Até a próxima, pessoal!